Olá, bom dia a todos e a todas. Estamos iniciando o nosso segundo dia do Geopública 2022 e hoje a gente vai contar com a palestra do nosso amigo Augusto Coppola. Augusto Coppola vai falar sobre os conflitos e impactos socioambientais da energia eólica onshore. O Augusto é doutor em Geografia pela Universidade do Minho de Portugal, mestre em Engenharia Ambiental Urbana pela UFBA e professor e é graduado também pela Universidade Católica de Salvador, a UFSAL. Seja bem-vindo, professor Augusto. O senhor terá 50 minutos para fazer sua explanação, sendo que 10 finais serão reservados para responder a perguntas e respostas, tá? Que poderão ser feitas através do nosso chat no YouTube por todos. Mas, ao final, darei instruções sobre a confirmação da presença para aqueles que desejarem o certificado do Geopública 2022. Bom dia, pode começar. Bom dia a todos. Mais uma vez, gostaria de agradecer aí a comissão organizadora. Essa palestra aqui vai ser mais um bate-papo com vocês, né, com o intuito de passar algumas informações e talvez escutar vocês, né, com a intenção aí de buscar informações, de nós trocarmos alguns diálogos, né, trocarmos algumas informações e poder aí promover o conhecimento em relação a uma temática tão importante, uma temática que tem aproximadamente 10 anos. A gente não falava de conflitos socioambientais e impactos socioambientais da energia eólica no território brasileiro. Então, eu pretendo aqui fazer essa breve apresentação, mas tentando ser o mais rico possível em relação ao conteúdo. Antes, de fato, de iniciar a apresentação, né, daquele de cunho mais formal, fica aqui os meus cumprimentos e o meu grande agradecimento aqui à Comissão Estadual de Cartografia e Geoinformação do Estado da Bahia, SECAR, o Grupo Temático de Informações Geoespaciais, e é vinculado ao Comitê, né, de Gestores TIC do Estado da Bahia, que é a Fortic. Além disso, agradecer à comissão organizadora, o Anderson Gomes de Oliveira, o Cláudio Pelosi, a Fabiola Andrade, o Fábio Sampaio, a Regina Marinho, a Rita Pimentel, o Valdísio Soares e todas as outras pessoas que estão aí nos bastidores, né, vamos dizer, na produção desse evento tão importante de cunho geográfico, mas também que se expande para outras áreas do conhecimento. Sejam muito bem-vindos. Agradeço demais aí a parceria. Até pouco tempo eu estava do outro lado como estudante e agora eu tenho a oportunidade, me sinto muito honrado, tenho a oportunidade de agora estar palestrando, conversando com vocês. Fica aqui também os meus cumprimentos aos mentores, discentes, docentes, Bruninha, amigos e o público em geral. Então fica aí os meus cumprimentos e espero que possa fazer uma apresentação interessante do ponto de vista científico e do ponto de vista relacionado à temática do evento, que é geografia e sociedade. Antes mesmo de falar detalhadamente como funcionará essa palestra, ou seja, aquela parte da organização da palestra, é interessante que eu mostre para vocês aqui qual a diferença entre o onshore e o offshore, que às vezes fica uma dúvida na cabeça das pessoas, então é interessante que eu mostre essa diferença para vocês. Então, na apresentação aí a seguir, vocês podem identificar que a produção, a geração, né, o desenvolvimento de um projeto eólico de cunho onshore é aquele que se apresenta na terra, né, enquanto o offshore no mar. Algumas pessoas já têm esse conhecimento, mas é interessante que eu mostre para que vocês possam entender qual foi a minha área de atuação. Eu utilizei como categoria de análise o espaço habitado. E o espaço habitado seria o território conforme Santos. Então, como a temática fala sobre geografia e sociedade, esta apresentação vem a calhar e muito sobre uma temática importante que é a geração da energia renovável e, nesse caso, a energia eólica. É importante também que tenhamos aí o discernimento que a energia eólica, né, com a sua força, né, com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento, tem trazido uma série de benefícios, mas também tem trazido aí uma série de conflitos. Então, a ideia é que eu mostre aqui para vocês, na apresentação de hoje, como funciona, como foi estruturada essa pesquisa e quais foram os resultados aqui alcançados. Além disso, pretendo apresentar para vocês algumas considerações que visem, além de mitigar, né, a forma como é feito o desenvolvimento desse estudo até a sua geração, para que tenhamos aí uma produção energética mais eficaz
e que possa trazer resultados benéficos para a sociedade brasileira, como um todo. É claro que a região que se destaca hoje é a região nordeste do Brasil, mas é interessante que se faça aí uma menção a todo o território brasileiro, já que o sistema de energia elétrica ele é todo interligado. Então, a estrutura da apresentação funcionará da seguinte maneira: eu vou trazer aqui uma introdução, né, falando sobre os aspectos gerais e a importância da energia eólica no contexto em um âmbito um pouco mais geral, os objetivos, o objetivo desta apresentação, desta pesquisa, a estrutura da pesquisa, né, que ela é fruta da minha tese de doutorado, e aí pretendo mostrar para vocês como funcionou a contextualização teórica e a contextualização teórico-investigativa. Além disso, mostrar para vocês os resultados da investigação, né, através dos conflitos e impactos socioambientais, mostrando a abordagem econômica, social e ambiental, e, por fim, algumas considerações finais, mostrando também a questão técnica de como foi utilizado eh, alguns dos recursos disponíveis e aqueles recursos que foram pesquisados, que foram analisados, para que chegasse a tais considerações finais. Sobre a introdução, alguns aspectos aqui importantíssimos. Primeiro, em relação à preocupação, né? Então, primeiro se tem uma preocupação, que é a problemática das alterações climáticas e consequente necessidade de redução das emissões de gases com efeito estufa. Então, o estudo ele parte de uma necessidade, de uma preocupação ambiental, né? Uma preocupação também social, em um âmbito que se observa aqui a a emissão de gases poluentes que vem agravando e vem provocando aí o efeito estufa. Além disso, a busca de soluções, a busca de soluções eficientes e ecologicamente apropriadas para o suprimento energético, tem como princípio a justiça ambiental. Então, foi um dos conceitos aqui trabalhados, já que a justiça ambiental, né, está relacionada ao acesso justo, equitativo, direto e indireto aos recursos ambientais disponíveis de uso geral ou por parte das comunidades locais, sempre associando aqui com a temática da apresentação, da temática do evento, perdão, mas também tem uma preocupação, já que a sociedade, já que as pessoas, o espaço habitado é que Tá, dão na hora. sentido, muitas vezes, ao espaço que a gente faz uma espécie de análise, uma espécie de estudo. E dentro desse conceito de espaço habitado, se transfere, né, se iguala ao conceito de território, formado pelas relações de poder. E também a geração de energia eólica, que ela se apresenta como uma tecnologia energética, com algumas características ambientais adversas, como, por exemplo, o impacto visual, o ruído, danos à fauna e à flora, além de alguns conflitos devido aos usos e modos de apropriação do território. Então, o que significa conflitos nesse contexto? Impactos, algumas pessoas já devem ter ouvido falar, né? Relacionado diretamente à ação humana, que vai trazer impactos positivos, impactos negativos. Está relacionado também a diversidades de como se utiliza os recursos ali existentes. Já o conflito, né, que se complementa em relação aos impactos socioambientais, os conflitos é quando você tem grupos que utilizam aquele território de modo diferenciado. Por exemplo, tem uma empresa X que quer explorar para a construção de uma pequena central hidrelétrica ou de uma atividade de mineração. Só que naquela região existe uma comunidade, um quilombola, né, ou existe qualquer outro tipo de atividade de cunho mais sustentável, ou então de cunho mais de um manejo mais tranquilo. Manejo eu falo no sentido de eh, trazer, né, benefícios para aquela região, ainda que se utilize alguns componentes, alguns recursos ambientais. E aí, essa empresa X chega e ocupa aquele espaço, e na ocupação daquele espaço traz mais impactos negativos do que impactos positivos. E isso gera um conflito. Então, vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui de mapas que existem, aplicações, né, aplicativos, perdão, web, que mostram alguns dos conflitos a nível mundial. É claro que eu vou dar um foco na energia eólica, mas a gente pode observar que o conflito ele é constante em diversos territórios, principalmente quando tem uma grande disponibilidade de recursos. Recursos esses que possam ser transformados em algum tipo de benefício ou algum tipo de produção de cunho capitalista. Além disso, essa pesquisa
ela traz aqui a ela traz aí a como o espaço utilizado, né, como esses diferentes usos do território por parte dessas empresas e proprietários de terra podem causar embates locais e sociais, que envolve algumas comunidades tradicionais, reforçando aquilo que eu acabei de comentar, aquilo que eu acabei de falar, o que justifica uma análise de avaliação de impactos e de conflitos socioambientais. Então, reforçando o que eu acabei de comentar, o que eu acabei de trazer para vocês, a importância de se utilizar a categoria de análise de território nos faz lembrar e remeter o assunto de que dentro, né, do ambiente ou dentro do espaço habitado, dentro da questão territorial, é possível fazer algumas análises, algumas inferências quanto a esses embates, quanto a esses conflitos, que permitiram chegar a algumas conclusões de que a energia eólica, né, pode trazer algumas vantagens, assim como algumas desvantagens. E aí vejamos aqui, já de início, eh, um recorte, tá, a nível mundial, do dos conflitos existentes no mundo. Tá? Então, eu trouxe aí até um link para vocês aqui. Depois a gente pode dar uma visualizada por uma questão de tempo também. Então, mas fica aí a referência para que vocês possam observar depois, consultar depois. E observem que, com o tempo aí depois que vocês puderem observar, eu tenho outras ilustrações que eu gostaria de dar mais ênfase, mas aqui mostra os principais conflitos socioambientais no mundo. Tá, então tem de mineração, tem de uso do petróleo, tem de pequenas centrais hidrelétricas ou de usinas hidrelétricas, tem da própria energia eólica no território brasileiro, que é onde eu vou dar ênfase, tá. Além de outros relacionados a desmatamento, a utilização aí de recursos de pesca predatória, e vários outros que podem ser aqui debatidos e discutidos. Mas como eu vou dar um foco aqui para a questão da energia eólica onshore, eu vou mostrar mais adiante algumas aplicações que existem no território brasileiro e que podem ser utilizadas ou que poderiam ser incrementadas ou melhoradas para que fique mais em evidência aí os conflitos e os impactos ambientais, ainda que de forma visual. Aqui eu pretendo mostrar para vocês, né, nessa lâmina, algumas das regiões que apresentam um grande potencial eólico, né. O dado utilizado aí foi com base no Atlas Eólico de 2013, alguns levantamentos internos que me permitiram chegar a algumas dessas conclusões. Então a gente observa que é mais na região central do território brasileiro, a gente tem a parte também mais norte, nordeste, e aí a gente consegue, perdão, o território baiano, e aí a gente consegue perceber que o meu foco, né, o meu estudo, o estudo que eu estou apresentando e pretendo dar ênfase aqui para vocês, foi no território baiano, mais que nossa apresentação aqui fale sobre conflitos e impactos sociais, socioambientais da energia eólica no todo, eu preferi trazer um estudo de caso, que eu tenho mais propriedade, mais conhecimento, do território baiano, e a partir daí pôde-se chegar a algumas dessas conclusões, que são áreas geralmente mais frágeis, vulneráveis, áreas que estão próximas a unidades de conservação, inclusive unidades de conservação foram mudadas, modificadas para atender aí o potencial eólico existente no território baiano. Então são algumas das discussões que permeiam, o âmbito social, o âmbito ambiental, e aí a gente pode chegar aqui algumas considerações, né, alguns direcionamentos. Mais recentemente saiu uma reportagem do Correio da Bahia, falando sobre os conflitos da energia eólica no estado da Bahia. Só que a gente precisa também ver os 2 lados. Existem sempre os 2 lados. Existe o lado da desvantagem e existe o lado da vantagem. Por mais que eu atue e trabalhe dentro de uma empresa que trabalha com energia renovável, tanto eólica como solar, é necessário que a gente também tenha um discernimento e uma criticidade em relação às atividades desenvolvidas em qualquer tipo de empresa, ou como o governo se comporta em relação a essas empresas ou a em relação aos modos operantes de produção e eficiência energética no estado da Bahia. Então, é necessário que sim, que você tenha uma preocupação com as nascentes, principalmente na região central do território baiano, né, onde a principal fonte, onde a principal nascente, o principal curso d'água se encontra no território baiano, um dos principais, perdão, que é o Rio Paraguaçu, que é o que abastece Salvador,
Então, são coisas que a gente precisa ter uma preocupação, tá? Além do Rio São Francisco, que está no oeste, mas também precisa ser notado, precisa ser, né, acompanhado. E observe que os empreendimentos de energia eólica estão bem próximos ali na região norte, bem próximo, margeando o médio o Médio São Francisco. Então são coisas que, precisam de muita atenção, de muito cuidado, por mais que tenhamos a necessidade de crescimento, desenvolvimento, principalmente da fonte de energia, né, precisamos de energia para indústria, para emprego, para renda, mas é necessário que se tenha também uma preocupação no âmbito socioambiental, principalmente das pessoas que ali vivem, que ali residem, e aí a geografia acaba se destacando nesse cenário. Do lado direito tem um recorte, de algumas áreas que apresentam esse potencial, com base no próprio atlas eólico. E aí, com o desenvolvimento da pesquisa, das análises, meu interesse era de fazer de todas as áreas. Então, quem me conhece um pouquinho, sabe que eu gosto né, de amplitude, mas muitas vezes isso não é possível por questão de tempo, questão de dedicação, comprometimento. Por mais que eu seja comprometido, isso não quer dizer que esse tipo de pesquisa me permitiria chegar e alcançar alguns resultados. Eu não iria conseguir, e aí, com base em algumas orientações, alguns amigos, algumas recomendações, vide aí o professor Dante, né, a professora Dalminho também, a professora Virgínia, falou: Augusto, vai para uma área que seja mais interessante do ponto de vista de conflitos, que tenha mais conflitos, tenha mais problemas, e a área que foi precursora disso tudo, onde se iniciou tudo isso. E aí eu parti para a área 6, que é a área da região imediata de Guanambi, tá, então me permitiu aí, trazer muitas informações e essas informações eu vou compartilhar aqui, com vocês. Os objetivos. O objetivo dessa pesquisa, né, os objetivos dessa pesquisa são diversos, mas eu vou resumir nesta lâmina aqui. Vocês podem observar aí que a investigação tem como principal objetivo identificar os conflitos socioambientais de projetos, parques de energia eólica onshore na região imediata de Guanambi, que foi aí a nova classificação do IBGE, né? A região geográfica, a gente saiu de mesorregiões, microrregiões e fomos para regiões geográficas intermediárias e imediata. Nesse caso, como a área 6 se encontra na região imediata de Guanambi, foi feito um estudo de 2009 a 2021. Então, iniciou-se ali a energia eólica aproximadamente nesse período, 2007, 2008, com os primeiros contratos de arrendamento ou compras de terra que tinham possível potencial eólico com base no Atlas ou em dados climatológicos daquele período. É claro que hoje está muito mais avançado, porque se tem torres de medição de vento nessas propriedades ou nessas regiões que permite ter aí praticamente a certeza do vento nesses territórios, nessas localidades. E aí o que me chamou, o que me despertou muito isso, é porque em 2009 tinha gente aí que estava no ensino médio, tinha gente que estava em órgão estadual, empresa pública. Eu, por exemplo, estava ali na Condé, como técnico, como estagiário naquela transição, e não se falava nem de eólica, assim, de uma forma tão incisiva. Se falava do ProUni, do ProUni, que é do Proinfa, e o Proinfa é que estava ali iniciando no estado de Pernambuco, queria se expandir por diversos territórios do Brasil, mas na Bahia ainda se tinha algumas discussões, né, algo ainda muito inicial. E aí eu resolvi pegar, né, nessa questão temporal de 2009 até 2021, para mostrar o quanto houve de avanço, mas também mostrar como teve aí o avanço de alguns conflitos e potencialmente alguns impactos socioambientais, tá. Nessa pesquisa, foi interessante também que se fez um grande levantamento sobre o a Bahia, né, sobre o território baiano. Então, na estrutura do trabalho, na estrutura da pesquisa e que culminou nessa palestra, eh, se fez necessário um levantamento da parte teórica, obviamente, falando sobre a questão socioambiental e avaliação de impactos ambientais, falando sobre essa evolução da questão socioambiental, e inclusive utilizei um material muito bom da Fabiola na época. Eh,
Utilizei aí também um material sobre a energia eólica, falando do histórico e evolução, e aí você tem que pegar referências internacionais, das políticas públicas, quais seriam as políticas públicas do território brasileiro, né, do governo brasileiro e, consequentemente, do governo da Bahia, para o avanço da energia eólica na Bahia e, no caso, no Brasil, mas também quais seriam as políticas ambientais. Né. Então fica aí sempre uma discussão, porque por mais que a gente tenha um interesse de falar sobre as políticas ambientais, é necessário saber quais foram as políticas públicas para esse incentivo. Utilizei também aí algumas referências do nosso colega Fabiano Stout, que na época da defesa do seu mestrado falou-se sobre o desenvolvimento, instalação e operação da energia eólica, né, em um contexto nacional e depois trazendo para um contexto baiano e falando sobre os estudos ambientais que se aplicavam, né, ou se aplicam naquele período, ou se aplicavam naquele período. E aí sobre a eólica no mundo, no Brasil e na Bahia, né, por uma questão de escala. Então, trabalhando aqui a escala temporal, trabalhar a escala aqui uma questão mais espacial, para que pudesse formatar algo e pudesse também trazer algo mais representativo a nível do território baiano para essa apresentação. E claro, fazer uma comparação, já que o doutorado ele foi desenvolvido em outro país, então fazer essa comparação da legislação ambiental eólica para o território brasileiro e o território português. E aí o que mais me chamou a atenção no desenvolvimento da pesquisa foi quando eu estava a procurar sobre o enquadramento geográfico da Bahia. E achei as informações muito espalhadas, picotadas. A gente tem excelentes profissionais, professores que desenvolvem materiais fantásticos, e eu tive que buscar em cada um desses professores, em cada um desses pesquisadores, para formatar algo em um único documento que foi nessa tese, falando sobre a localização, os aspectos físicos, os aspectos demográficos e socioeconômicos, e, em sequência, adentrar na parte sobre conflitos e impactos socioambientais, em especial na área 6, como eu falei, na região imediata de Guanambi, mais precisamente nos municípios de Caetité, Guanambi e Igaporã, e avaliar os seus usos concorrentes do território, além de uma visão econômica, social e ambiental, utilizando a matriz de Leopold para chegar a algumas conclusões de impactos e conflitos ambientais. E por fim, chegando aí na parte mais derradeira da apresentação, veio as medidas de mitigação e compensação, além dos programas de monitoramento socioambientais. Existe sim, e são importantes, dentro do âmbito da produção energética de fonte renovável eólica, os programas de monitoramento socioambientais. Acho que esse aí seria o meu maior foco do ponto de vista da gente mitigar, compensar, ou até mesmo evitar um potencial conflito ou um potencial impacto socioambiental dentro de um território, dentro de diversos territórios que ali estão inseridos o desenvolvimento da energia renovável, desenvolvimento dessa energia renovável tão importante. E aí me faz remeter algumas críticas, alguns comentários assim, que algumas pessoas buscam ou entram em conflito ou em criticidade, quando se fala assim, poxa, vamos mudar a matriz energética, a gente já está cansado aí da matriz energética da hidrelétrica, né? Eh, ou então que a nuclear nunca venha, enfim, tantas outras que se discute. E aí quando chega uma matriz, né, renovável, ainda assim a gente percebe que existem lacunas, problemas e deficiências, e que precisam ser trabalhadas, melhoradas, com um bom planejamento, ou com muita organização, ou com muito foco. Não que o Brasil não seja um território organizado, só precisa aí mais de uma questão de liderança, gestão e condução para que isso fique cada vez melhor. Só que também tem um fato de desconhecimento, né? Pelo fato de desconhecer, faz com que tenhamos realmente, ou no ditado popular, que acabamos batendo a cabeça, né, para fazer algumas coisas darem certo. E sempre, algumas vezes com as melhores intenções possíveis e outras não, infelizmente. Tá? E aí eu vou eh, citar alguns dos exemplos aqui ao longo desta apresentação. E, por fim, as considerações finais, trazendo algumas referências relacionadas às referências primárias, secundárias de órgãos públicos, agências nacionais e internacionais, além de uma base cartográfica que pudesse permitir aí fazer um bom trabalho, né? Então, utilizei muito aí as bases cartográficas disponibilizadas pela SEI, então foi que me ajudou muito a chegar nesse bom resultado do trabalho, da pesquisa, mas que ainda assim está aberto a críticas, a melhorias, e um estudo necessita sempre de uma evolução,
porque ele não é algo estático. Então, já aqui partindo para uma parte mais focada e objetiva, então eu posso considerar aqui o meio da nossa apresentação. Eu apresento alguns resultados, tá? Então, vejamos aqui alguns resultados referentes aos conflitos e impactos socioambientais, tá? Vejamos o primeiro. O primeiro refere-se aqui aos usos concorrentes do território e os seus confrontos nas atividades rurais das comunidades tradicionais, desde o planejamento até o início da operação. Então, o estudo ele foi dividido desde a parte inicial, quando o cidadão vai lá para campo, por exemplo, eu, geógrafo, vou lá para campo e começo a fazer o primeiro mapeamento de uma drenagem, de um curso, de uma guarda, ou então de um imóvel, enfim. Então, o primeiro impacto, quando você chega de carro lá e a pessoa já toma um susto e, pô, eu te conheço da onde, quem é você? Que aí você tem que se identificar, você tem que conversar, você tem que explicar qual a intenção, qual a necessidade. Depois, a gente parte aí para a as injustiças, né, as injustiças socioambientais. E aí, ocorrem entre os agentes sociais e as empresas responsáveis pelo empreendimento. Então, como, por exemplo, proibir um acesso de ser, eh, de se passar por um acesso. Por mais que a propriedade seja particular, só que a gente tem lá um acesso intermunicipal e aí você acaba não tendo acesso àquele local. É bem parecido com um estudo que foi feito por mim lá em 2010, 2011, que aí eu tive a parceria, né, de diversas pessoas que colaboraram para esse estudo, quando se coloca viveiros de camarão em áreas de manguezal. Você perde o acesso ao manguezal porque tem um viveiro bem ali. Então você tem um ecossistema que você é impedido de acessar para fazer sua pesca, né, fazer qualquer outro tipo de atividade mais artesanal e acaba se limitando a talvez dar uma volta ou você sofrer uma restrição de acessibilidade àquele ecossistema. Na energia eólica não seria muito diferente, nessa parte mais inicial. E em alguns projetos ou em alguns parques já em operação ocorre o mesmo. Então, muitas vezes é necessário muito diálogo com a comunidade para que se encontre alternativas, e aí eu quero trabalhar em cima dessas alternativas. Mas ainda assim ocorrem essas injustiças socioambientais do ponto de vista de acessibilidade à terra. As relações comunitárias, no envolvente dos projetos e parques, né, a participação da comunidade como um todo se torna se torna muito relevante. Então, se você não tem a participação comunitária, isso acaba trazendo uma questão de injustiça social, porque você acaba não tendo acesso aí às benesses e os problemas relacionados ao desenvolvimento desse empreendimento ou à instalação desse empreendimento. E um outro muito importante, que é destacado, que é discutido, é a criação de emprego e renda. Com esses empreendimentos, né, muitas das pessoas, primeiramente, né, claro, vai falar dos impactos ambientais, vai falar de várias coisas, tal, mas, pô, vai gerar emprego e vai gerar renda, né? O emprego é o emprego direto, indireto, e a renda é aquela movimentação financeira que vai ocorrer naquele município ou naqueles municípios. Então, pessoas acabam mudando de vida ou criando expectativas em relação a um tipo de empreendimento. Então, a energia eólica acaba fomentando isso, mas não somente a energia eólica onshore, né, acaba outras essas atividades, como a mineração, por exemplo, acaba também vislumbrando isso. Alguns dos conflitos são perceptivos ou são percebidos até entre os familiares, como na figura aí que eu procuro representar. Então, a gente teve a oportunidade de visitar um, um proprietário de terra e, durante essa visita, eles brigando pelo valor do arrendamento, né, como iria dividir, como iria ser feito. Então, é também um conflito a ser mediado. Então, geografia e sociedade. Veja que esse Geopública, que aí está sendo organizada por essas pessoas fantásticas que estão aí do outro lado, trouxeram um tema super relevante, super atual e muito importante. Porque como lidar com esse tipo de situação? Né, no âmbito social, no âmbito econômico, em uma situação que a gente ainda está de busca de, né, de crescimento e desenvolvimento econômico. Então, são situações que permitem aí que a gente tenha uma reflexão sobre como lidar com as pessoas e tratar as pessoas.
sobre as abordagens econômica, social e ambiental. Então, eu trago aqui para vocês uma informação que está relacionada a como essa pesquisa se baseou, né? Se baseou na expectativa de como as empresas de projeto e geração de energia eólica, na sua maioria, colaboram para o crescimento e desenvolvimento regional. Então, foi um ponto também a ser discutido, a ser debatido, a ser pesquisado, porque existe aí uma diferença entre crescimento e desenvolvimento, né? Um crescimento muito mais voltado para a questão do capital, do lucro, e o desenvolvimento de cunho é trazer infraestrutura, trazer qualidade de vida naquele âmbito regional. Então, existe aí essa diferença. E aí a pesquisa também se preocupou com isso, tá? Identificar a exploração do potencial eólico da região, mas também a elevação da rentabilidade econômica, né, através dos impostos. A colaboração com as novas tecnologias. Então, houve a necessidade desse entendimento até para saber por que as empresas iriam se instalar aqui e como elas ficariam, tá? Então, quais seriam esses polos de industrialização, de investimento, não somente para gerar emprego e renda, mas para também trazer novas tecnologias e assim a gente conseguisse trazer o desenvolvimento tecnológico dentro do território baiano, quiçá, né, para outras regiões ou para outros territórios dentro do Brasil. A promoção da ideia de sustentabilidade social e ambiental, tá? Então existe uma diferença aí também que é muito importante, como conciliar nesse sentido. Então a ideia de promover essa sustentabilidade social e ambiental através de programas socioambientais, que serão aqui inclusive apresentados no final, além de trazer aqui conflitos ou debater, melhor dizendo, perdão, melhor debater os conflitos com os interesses locais das comunidades e suas ações em relação ao contexto ambiental, regional e local. Então, como debater isso também, né? Como conciliar isso, como entender isso dentro do âmbito do estudo da geração de energia eólica. E aí, na lâmina seguinte, eu apresento aqui para vocês um recorte, tá, dos empreendimentos localizados dentro dessa área 6, envolvendo os municípios de Guanabi, Caetité e Igaporã. Tá? E aí aqui a gente pode observar que eles se encontram na Serra do Espinhaço. Tá? Então, foi um recorte aí, uma parte produzida por mim, outra parte recortada do Atlas Eólico da Bahia. E aí a gente vê em destaque, né, os municípios de Igaporã, de Caetité e de Guanabi. Então observe que ele ocupa ali, bem aquela região de destaque no relevo, e é um dos fatores, né, um dos recursos, além do recurso vento, né, mas uma das paisagens que permite aí o desenvolvimento de empreendimento de energia eólica são as regiões com um destaque, regiões em área de preservação permanente, que são os topos de morro, e áreas aí que têm uma relevância ambiental significativa. Então, como trabalhar isso? Na lei existe algumas brechas em relação às áreas de preservação permanente, como, por exemplo, eh, atividade industrial ou atividade de cunho que possa trazer benefícios, né, a uma série de pessoas, né, a uma população, ela pode sofrer algum tipo de intervenção e é necessário que se tenha aí algumas compensações ou algumas atividades de mitigação, ainda que se ocupe essas áreas. Sabe-se que na energia eólica também tem um desmatamento, em região de Caatinga, que tem uma relevância da biodiversidade significativa, e as áreas de topo de morro, que são áreas, de preservação permanente conforme o artigo 4 do Código Florestal. Então são situações que a gente precisa sempre se atentar, porque até que ponto isso está voltado para o desenvolvimento econômico e o crescimento econômico? Será que isso é um interesse específico de empresa ou do governo para trazer recurso financeiro, então, ou uma melhoria, uma visibilidade no âmbito nacional ou no âmbito internacional? É fato que é uma energia renovável, mas como conduzir? Então, são reflexões que eu acabo deixando aqui, porque temos cientistas, professores, discentes e vários outros pesquisadores que podem se fazer a mesma pergunta e é necessário que tenhamos uma reflexão sobre isso. Então, eu trago essa reflexão, né, para que a gente possa aqui também, no futuro próximo ou nesse momento, debater sobre um importante assunto como este. Aqui eu trago um recorte para vocês de como chegamos a essa conclusão de identificar que ali é o melhor local para a instalação de um empreendimento eólico.
Além do recurso vento, recurso paisagem, né, do fato de você ter uma geomorfologia interessante, a topologia interessante, do ponto de vista de instalação de um empreendimento desse, é necessário também que tenha outras informações relevantes. Como eu estou mostrando o WebMap da EPE, da Empresa de Pesquisa Energética, da ANEEL, que aí a gente consegue identificar uma das variadas aplicações que existem e está aí free, grátis, né, para que todo mundo possa acessar. Que, além disso, é necessário que se tenha uma rede, né, que tenhamos rede de transmissão, ou que a empresa que ali se instale, ou o governo que tem interesse de avançar com empreendimentos ou com a geração da energia eólica, instale equipamentos como esse, que permitam o escoamento da produção energética. Mas antes disso, de cunho ambiental e social, entender se ali, ou procurar saber se ali tem eh, comunidades quilombolas, se tem sítios arqueológicos, né, fazer um estudo de espeleologia, fazer um estudo, né, das áreas de preservação permanente como um todo, né, APP de tabuleiro, recursos hídricos, enfim, uma série de questões ambientais para que se evite os conflitos. Porque os conflitos vêm exatamente de se utilizar recursos ou entrar em um âmbito social de conflito de uso diferenciado do território, que vai provocar um embate e uma discordância em relação ao empreendimento que possa ser benéfico por um lado, mas um prejuízo por outro. Então, plataformas como estas permitem, ainda que previamente, um empreendedor ou um player, como se fala no mercado da eólica, instalar seu empreendimento dentro daquela localidade. Aqui temos a mesma aplicação, já destacando apenas as cavernas e os sítios arqueológicos. Então, permite também nós identificarmos que, por exemplo, nesta região, só existe apenas uma, uma expansão, né, uma usina, né, ou um empreendimento eólico planejado, mas os outros estão construídos ou em construção, e observe que estão no entorno de sítios arqueológicos, cavernas. E será que esses empreendimentos respeitaram aí as leis em relação a esses recursos ou a essas unidades da paisagem inseridas nesses locais, nesses territórios? Supostamente sim, porque a licença ambiental ela só iria sair se respeitasse todo o regramento ambiental e todo o regramento social. Mas é algo que nós, profissionais, precisamos sempre acompanhar. Aqui eu trago um recorte que é importante. O que eu estou querendo trazer com esse recorte? Eu estou querendo trazer que dentro dos conflitos socioambientais, na parte de planejamento envolvendo a abordagem econômica, social e ambiental, existem alguns conflitos que muitas vezes a gente não percebe. Quer ver alguns? Por exemplo, a geração de emprego. Se cria uma expectativa nessa fase de planejamento. Além disso, também se gera aqui um conhecimento científico. Não é um conflito, mas é um impacto positivo. Porque vai se conhecer mais sobre aquele território, mais sobre aquele espaço. Já a gente já pode também identificar, além desse benefício, mas pode identificar também um problema, como a grilagem de terra, a especulação imobiliária, a circulação de pessoas desconhecidas. A gente pode achar que é bobo estar circulando em um território, que você está ali é novato, mas as pessoas estranham. Então, é uma preocupação. No âmbito ambiental, por exemplo, temos aí um mapeamento preliminar das áreas restritas, que é positivo. Tem a regularização fundiária e ambiental, mas a gente observa aí a abertura de acessos, desmatamento para instalação de torres anemométricas, que algumas empresas acabam não solicitando a licença, simplesmente instalam. Então, são alguns dos conflitos, impactos, né, que alguns são benéficos, outros nem tanto, e aí vai depender, né, de quem está observando, quem busca o entendimento. Tem os diálogos com a prefeitura, com as prefeituras, tem aí um mapeamento do potencial eólico, então, como vocês podem identificar nas imagens, né, então, inicia-se muito dessa forma. O contato, por exemplo, com as prefeituras permite, por exemplo, aí a empresa eh, fazer a qualificação de mão de obra, por exemplo. Então, qualificar as pessoas para que aproveitem a mão de obra daquele local. Então, são alguns aí dos exemplos que a gente pode identificar. No âmbito da instalação, é importante que eu fale isso para vocês aqui, já estou caminhando para o final.
mas que eu frise, que eu destaque isso. No âmbito da instalação é onde se observa os maiores impactos, as maiores mudanças. E aí a gente vê um aumento da população residente, a interferência nas condições de beneficiários de programas de transferência de renda, por exemplo, cidadão que ganhava um Bolsa Família, só que agora ele passa a trabalhar, deixa de ganhar esse benefício, por um lado é bom, mas por outro é ruim. Aumento do setor terciário, aumento da criação de empregos diretos e indiretos, então, de certo modo, é bom, mas a gente observa a perda do território tradicional. A migração forçada, algumas pessoas precisam sair, é poeira, é lama, é obra. Aumento da urbanização, aumento da população, aumento da violência, aumento da falta de água. Existe aí a melhoria na sinalização das estradas. Então, observe que existe em um momento um equilíbrio, depois um desequilíbrio, mas que eu estou tentando mostrar para vocês os dois lados, e é preciso avaliar esses dois lados, ainda que a instalação seja momentânea. Do ponto de vista ambiental, os impactos são diversos. Erosão e compactação do solo, geração de resíduos sólidos, afugentamento da fauna, interrupção das rotas de migração das aves, aterro das nascentes, quando ocorre, emissão de particulado, impacto visual. Então, são algumas das situações que ocorrem. E a mudança da paisagem, que é que eu estou ilustrando aí na figura para vocês. Então, antes você tinha uma paisagem ali do ponto de vista, né, natural, e aí depois ele já muda com a alocação de alguns aerogeradores, que para alguns, né, acaba sendo bonito, mas para outros acaba não sendo tão bonito assim. Então, eu tenho mais aqui algumas ilustrações para vocês visualizarem. E aí ali eu tenho um exemplo de conflito, né, que moradores de uma determinada comunidade fechou um acesso dizendo que os ventos de Igaporã valem ouro e os trabalhadores não valem nada. Então muitas vezes está associado à não qualificação da mão de obra daquelas pessoas. Ou a empresa não capacitou, ou a prefeitura não capacitou, ou as próprias pessoas não são capacitadas, tá? E aí acabam se trazendo profissionais de outras regiões, o que gera, né, uma confusão, um problema, um conflito com as pessoas locais. Então, é uma série de situações para serem geridas, para serem organizadas, para serem trabalhadas. Na figura do lado, eu mostro para vocês a interrupção de uma drenagem, né, devido à construção de um acesso. Não poderia desviar o acesso? Ou poderia talvez canalizar essa drenagem de uma forma, mais condizente com um projeto de engenharia? Então são perguntas, são questionamentos, são situações aqui que, de certo modo, eu acabo trazendo uma crítica para empreendimentos, mas de certo modo também acabo trazendo as benesses e as vantagens desse tipo de empreendimento. Até porque se faz necessário a nossa a nossa produção energética, que cresçamos, né, na produção energética, para gerar emprego e renda, mas também que se tenha essa preocupação do ponto de vista ambiental. Na operação, onde se observa os menores impactos, tá? Eh, no âmbito econômico, um aumento de renda para as famílias, principalmente com arrendamento. Temos aí, infelizmente, a desativação de postos de trabalho, entretanto, o aumento da arrecadação de impostos. Então, veja que eu vou e volto, né, falando das vantagens e desvantagens. Tá? Do ponto de vista social, nós temos a apropriação do território nas áreas dos aerogeradores e das subestações, então, às vezes, aquele acesso que antes você tinha não vai ter mais para deslocar com o seu gado ou para fazer qualquer outro tipo de atividade. De certo modo, acaba ocorrendo a compensação, mas por outro lado, não. A nível ambiental, a gente tem o impacto do sombreamento dos aerogeradores. Algumas pessoas se incomodam com isso, e a gente entende, compreende, né, por causa aí do sombreamento. Tem a perda de habitat, de reprodução e alimentação de algumas espécies, o risco de colisão das espécies voadoras, acho que alguém já deve ter visto aí, inclusive no estado de Sergipe já ocorreu uma vez, e a geração, aí por outro lado, a geração de energia, entre aspas, mais limpa na sua geração e produção. E aí aqui a gente tem alguns recortes, né, que mostra aqui dois arrendantes na região de Guanabi, Caetité, eh, e aí temos ali uma porteira, com cadeado, impedindo o acesso daquela propriedade, que é uma propriedade arrendada, a empresa não é dona, mas às vezes isso acaba impedindo que é um acesso municipal, acaba impedindo que uma outra pessoa possa circular. Então, às vezes é uma questão de segurança, mas também é uma coisa de impedir a acessar o território. Chegando aqui nas considerações finais, para finalizar a apresentação, eu trago algumas considerações que
pode nos trazer algumas reflexões que, do meu ponto de vista, julgo importantes. Primeiro, sobre a pesquisa. O que que essa pesquisa demonstrou, e o que que essa palestra também tinha como objetivo e vem para demonstrar para vocês. Imagine se, em vez de provocar conflitos, a projeção, a instalação e a operação desses projetos, parques, complexos e empreendimentos eólicos fossem, sobretudo, uma espécie de parceiro na criação e implementação de áreas naturais protegidas ou promovessem aí o zoneamento ecológico econômico pautado na justiça socioambiental. Fica essa reflexão. Se fosse ocorresse essas parcerias, então, que se desenvolvesse os empreendimentos, mas que ocorresse, por exemplo, olha, essas zonas são as zonas interessantes, importantes, mas também temos que analisar do ponto de vista ambiental. O MEP, o mapeamento preliminar do GeoBahia, que eu até utilizei há anos atrás, que depois até não identifiquei mais, e aí os colegas que estiverem online podem me ajudar, permitiu que identificássemos as vulnerabilidades e os riscos ambientais existentes dentro do território baiano. Então, ali você já consegue ter uma visão, ainda que a escala não seja muito adequada, mas você já consegue ter uma visão de quais parcelas do território baiano podem ser utilizadas, podem ser trabalhadas, podem ser restauradas, tá? Podem ser melhoradas, ou podem ser aí trabalhadas para o desenvolvimento de um empreendimento eólico, por exemplo, ou solar, que se fala de solar agora, solar está se falando já tem uns 5, 6 anos sobre solar, muito recente, muito novo. Além disso, nota-se aí Nota-se aí Augusto, sim, Augusto, nosso tempo está finalizando. Eu pedi que você abreviasse, por favor. tá bom, já estou finalizando. Nota-se que o crescimento energético renovável no mundo e no Brasil é importante, porém é preciso conciliar territórios de interesse para a conservação com a geração de energia eólica e promover o desenvolvimento social e ambiental. Eu vejo que agora deu um delay aquizinho. Pronto, acho que agora foi. O aproveitamento do recurso eólico para a geração de energia apresentou-se favorável. Com isso, nota-se avanços tecnológicos, então aí mais uma preocupação com os avanços tecnológicos, para que a gente possa compreender e entender que isso vai trazer algum tipo de benefício durante o planejamento e a gestão socioambiental, e então eles se fazem necessários. O conhecimento do território e sua dinâmica e os modos de apropriação dos agentes, dos seres ali, né, que ocupam, e a composição de toda a biodiversidade poderia ser um marco inicial para o desenvolvimento de futuros projetos de energia renovável no Brasil. Os temas aí sobre a questão socioambiental envolvendo o histórico, a realização, os conceitos, o estudo de avaliação de impactos ambientais são importantes para a melhor compreensão de como os conflitos socioambientais surgem e ocorrem. Então, esta é uma preocupação também da pesquisa. E aí, foi necessário colocar nesse contexto, nessa apresentação, para que vocês pudessem assimilar e compreender esse tipo de informação. A geração eólica apresenta diversos benefícios, como a mitigação das mudanças climáticas, com a redução da emissão dos poluentes atmosféricos pelas usinas térmicas e a redução da necessidade de construção de reservatórios hidrelétricos. E como desvantagem, impactos nocivos aos ecossistemas rurais, a não promoção estruturada das atividades turísticas. Quem conhece Guanabi, quem conhece Caetité, quem conhece Gaporã, além da sua relevância de cunho eólico, mas também social e ambiental. E o pouco investimento na saúde, na educação, ainda que se tenha notado uma evolução nesses territórios devido à geração de emprego e renda e alguns investimentos nesses municípios. Diante desse recorte espacial que aqui foi apresentado para vocês, e nas características apresentadas destacam-se as experiências vividas, observações, análises, reportagens, dados de campo, coletas de informação junto aos agentes, né, junto às pessoas que ali ocupam aquele território. Além disso, se fez necessário, né, foi importantíssimo, perdão, a utilização de ferramentas geotecnológicas para as análises espaciais na celeridade e segurança na obtenção dos resultados obtidos. E aí, por fim, mostro aqui para vocês alguns dos recortes, alguns dos mapeamentos
que existentes, alguns dos mapeamentos existentes, deixa eu só mostrar aqui agora, existentes, tá? Para que a gente possa estar utilizando e identificando alguns dos conflitos. Então, vou mostrar aqui para vocês o mapa de conflitos aqui. Essa é a parte final da minha apresentação. Deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar aqui, só um segundo. Então, acho que deve estar carregando aí para vocês. Então, aqui nós temos aqui o mapeamento dos conflitos socioambientais. Então, analisando aqui do ponto de vista, cadê o atividades geradoras de conflito? E aí a gente tem aqui a energia eólica, tá? E aí eu vou buscar os conflitos da geração de energia eólica. E aí se destacam dois territórios. O território cearense, né, pescadores artesanais e agricultores familiares têm o seu modo de vida comprometido por usinas eólicas, porque as usinas eólicas estão instaladas aonde? Em área de preservação permanente, que são as dunas. E no território baiano, onde foi feita a pesquisa, as comunidades lutam para reivindicar os seus direitos e acelerar os processos de certificação e titulação de terras. E aí também vem uma crítica positiva à Secretaria de Desenvolvimento Rural, contra a especulação também imobiliária e a energia eólica. Então, se clicar aqui no maisinho, tem mais informações que vocês podem consultar, tá bom? E trazendo aqui mais uma outra, para não tomar e não perder aqui muito o meu tempo, no sentido de perguntas e respostas. Tem o próprio site do GeoBahia, tá? Que é uma excelente ferramenta, grátis, free, para todo mundo aí, que vocês possam estar utilizando. E muitas vezes a gente desconhece, está na nossa casa, e a gente acaba não utilizando. Então, aqui existe camadas, e aí, claro, o pessoal do INEMA, da SEI, tem muito mais competência aqui para poder mostrar isso para vocês, mas camadas que permitem fazer uma análise de restrições socioambientais, da onde pode se inserir ou não o meu empreendimento eólico e evitar os conflitos e os impactos ambientais, ou minimamente mitigá-los, ou minimizá-los, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a apresentação e finalizar de uma vez por todas a minha fala com vocês. For algumas das lâminas, a apresentação está disponível, estará disponível em breve. Portanto, ainda que não se negue os aspectos ambientais positivos que envolvam a geração de energia por fonte eólica, a abordagem crítica é relevante e esta pesquisa não pretende esgotar a temática dos conflitos e impactos socioambientais. Todavia, que seja referência para outros estudos e que esta possa colaborar para a sustentabilidade ambiental na Bahia e no Brasil, quiçá de outros territórios do nosso planeta. Agradeço imensamente pela oportunidade e finalizo aqui a minha apresentação. Muito obrigado, Augusto, né, pela sua apresentação. Esse tema é um tema que está com uma importância muito grande, né, por conta das energias renováveis. Eu gostaria de falar que a gente não vai ter tempo para as perguntas, né, porque a gente extrapolou um pouquinho, mas eu vou encaminhá-las para você em back, para você respondê-las e a gente encaminha aqui aos nossos ouvintes. Gostaria também de informar que a palavra-chave para o dia de hoje será geotecnologia. O link será colocado, né, do formulário de avaliação e registro de frequência para os usuários que desejam certificado pelo chat. Então, daqui a pouco a gente vai estar postando os vídeos. Não percam, né? Continuem conectados. A gente vai ter um intervalo bem curto. Então, às 10h10, nós reiniciamos com a palestra Geotecnologia, Prefeitura de Salvador, Defesa Civil, Gestão de Riscos e Eventos Extremos. Será ministrada por Pablo Almeida, da Codesal. Obrigado a todos, obrigado, Augusto. Valeu, obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e uma boa semana.